Após ter conhecido a esposa na igreja, Tiago Mendes acreditava ter casado com a mulher perfeita. Ele fazia questão de acompanhá-la ao trabalho todas as noites, e no dia do aniversário de seu primeiro ano de casamento, o homem foi até o local onde a esposa trabalhava para fazer-lhe uma surpresa. No entanto, quem foi surpreendido foi ele. Tiago descobriu que ela nunca havia trabalhado lá. Numa tarde ensolarada de domingo, após um culto que enchia o coração de fé e esperança, Tiago decidiu tomar um caminho diferente para casa. Seu coração estava leve, e seus passos descompromissados o levaram por ruas que ele pouco frequentava. Foi quando, ao passar por um parque, seus olhos encontraram os de Clara, uma jovem que cuidava de uma senhora idosa com uma ternura que lhe chamou a atenção. Clara, com seu sorriso fácil e olhar gentil, representava tudo o que Tiago sempre sonhara. Eles rapidamente se envolveram em uma conversa, descobrindo afinidades e compartilhando risadas. Tiago ficou fascinado pela forma como Clara se dedicava a cuidar daquela senhora, vendo nela a personificação da bondade e da compaixão. Nos dias que se seguiram, Tiago fez questão de passar pelo parque, na esperança de encontrar Clara novamente. E assim foi. Seus encontros casuais rapidamente se transformaram em uma amizade profunda, e não demorou muito para que ambos se dessem conta de que o que sentiam ultrapassava os limites da amizade. Estava claro, estavam apaixonados. Clara compartilhava com Tiago as histórias dos idosos que cuidava, falando com amor e dedicação sobre seu trabalho. Tiago, por sua vez, abriu seu coração sobre sua fé, sua família e seus sonhos. Eles pareciam perfeitos um para o outro, dois corações batendo em harmonia, unidos por um amor que parecia predestinado. No entanto, quando Tiago apresentou Clara à sua família, a reação não foi a que esperava. Sua mãe, uma mulher de fé rigorosa e tradições arraigadas, expressou sua desaprovação imediata. Clara não era da igreja que frequentavam, e para ela, isso era inaceitável. Tiago tentou argumentar, defender seu amor por Clara, mas as palavras de sua mãe o atingiram como uma tempestade, deixando-o dividido entre seu amor e sua família. Naquele jantar, o ar estava impregnado de tensão. Tiago podia sentir o peso de cada olhar, cada suspiro contido de sua família, enquanto Clara tentava, com um sorriso nervoso, encontrar seu lugar entre eles. A mesa, repleta de pratos que em outras ocasiões simbolizavam celebração, hoje parecia um campo minado. Clara é uma mulher incrível, mãe. Tiago começou, tentando quebrar o gelo. Sua voz trêmula traía sua ansiedade. Ela dedica sua vida a cuidar dos outros, uma verdadeira demonstração de amor e compaixão. Sua mãe, uma matriarca cuja fé era a bússola de sua vida, fixou seus olhos em Clara. E sua fé, minha filha? Em que acredita? Clara, pega de surpresa pela pergunta direta, hesitou. Eu acredito no bem, na bondade entre as pessoas, na importância de cuidarmos uns dos outros. Mas e a igreja? Você frequenta alguma? A insistência da mãe de Tiago não deixava espaço para ambiguidades. Clara baixou os olhos, um gesto de respeito misturado à tristeza. Não como vocês. Mas respeito muito a fé de cada um e... Ela foi interrompida por um olhar cortante. A fé não é um buffet, minha jovem. Não escolhemos o que queremos acreditar. Ela é o fundamento da nossa existência, a rocha sobre a qual construímos nossas vidas. Disse a mãe de Tiago, sua voz carregada de uma convicção que não admitia réplica. Tiago sentiu uma dor aguda em seu peito, vendo Clara se encolher sob o peso daquele julgamento. Ele queria falar, protestar, mas as palavras pareciam fugir dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Clara, com uma dignidade ferida, levantou-se. Eu agradeço a refeição e a hospitalidade. Com licença, disse ela, levantando-se para sair, deixando um rastro de desconforto e tristeza. Tiago estava atordoado, dividido entre seguir Clara e confrontar sua família. Sua mãe, no entanto, não estava disposta a ceder. Você verá, meu filho, é para o seu bem. O amor verdadeiro só pode florescer sobre o solo comum da fé. Naquela noite, enquanto Tiago se debatia com suas emoções, um turbilhão de pensamentos invadia sua mente. O amor que sentia por Clara era real, profundo, mas será que seria suficiente para superar as barreiras que sua família impunha? Foi uma noite sem sono, uma noite de reflexão e oração. No dia seguinte,
Enquanto as últimas folhas do outono caíam preguiçosamente, Tiago encontrava-se no banco de um parque antigo, os pensamentos tão tumultuados quanto o céu acima. Ele precisava tomar uma decisão. A seu lado, Clara, com seus olhos marejados de lágrimas, segurava a mão dele com uma mistura de desespero e ternura. Era o tipo de cena que, para um observador desatento, poderia parecer apenas mais um entre tantos adeuses cotidianos. Mas para Tiago, era o fim de um capítulo de sua vida que ele jamais desejara fechar. Eu não entendo. Clara sussurrou, a voz embargada pela tristeza. Por que isso tem que ser assim? Tiago sentiu um aperto no coração. Como explicar que a rejeição de sua família, profundamente enraizada na fé e nas tradições da igreja que frequentavam desde sempre, era uma barreira intransponível para eles? Como dizer a ela que o amor que sentia era forte, mas não o suficiente para enfrentar o julgamento e a desaprovação daqueles que ele também amava? Minha família... Começou Tiago, a voz falhando. Eles jamais aceitarão nosso relacionamento, Clara. Você sabe como são as coisas na igreja, como são os valores deles. Eu estaria mentindo se dissesse que podemos ser felizes enfrentando isso todos os dias. As palavras soaram frias até para seus próprios ouvidos, mas dentro dele havia uma tempestade de emoções. Clara soltou sua mão gentilmente e enxugou as lágrimas, tentando compor uma expressão de compreensão. Eu te amo, Tiago. Mas eu jamais pediria para você escolher entre mim e sua família. Ter te conhecido foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Lamento por tudo isso. Por eu não ser a pessoa que sua família esperava. Ela se levantou, deixando um vazio ao lado dele, e começou a se afastar. Tiago a observou partir, cada passo dela aumentando o buraco em seu peito. Lágrimas caíram involuntariamente de seus olhos. Ele queria gritar, correr atrás dela, dizer que tinha cometido um erro. Mas ficou paralisado, preso em suas próprias incertezas e no peso da tradição familiar. Naquele momento, Tiago não sabia, mas aquela despedida marcava o início de uma jornada que o levaria a confrontar verdades que ele jamais imaginou enfrentar. Nos meses seguintes, Tiago mergulhou em uma rotina mecânica, tentando preencher o vazio deixado por Clara com o trabalho e os compromissos da igreja. E foi lá, entre cânticos e orações, que ele conheceu Kátia. Ela tinha um sorriso que parecia iluminar a sala e uma gentileza que fazia todos se sentirem bem-vindos. Rapidamente, ela se tornou uma presença constante na vida de Tiago, um bálsamo para sua alma ferida. Kátia era diferente de Clara em muitos aspectos. Sua fé era inabalável, e ela compartilhava dos mesmos valores que a família de Tiago tanto prezava. Não demorou muito para que os dois começassem a namorar, sob o olhar aprovador de sua família e da comunidade da igreja. Tiago tentava se convencer de que encontrara a felicidade, que Kátia era a peça que completava o quebra-cabeça de expectativas suas e de sua família. No entanto, em um recanto escondido de seu coração, ele sabia que o amor por Kátia diferia daquela paixão avassaladora vivida com Clara. Com Kátia, era um sentimento sereno, seguro, mas desprovido da intensidade arrebatadora de outrora. Mesmo assim, reconhecia que Kátia era uma escolha acertada. Sua família a adorava e apoiava o relacionamento. Não tardou para que os dois selassem sua união em uma cerimônia emocionante, celebrada na igreja da comunidade, ao abrigo de sorrisos familiares e brindes de amigos. No entanto, durante a festa, uma sombra caiu sobre a felicidade de Tiago. Entre risos e danças, seu olhar se cruzou com o de Clara. Ela o observava escondida ao fundo, com um misto de tristeza e saudade nos olhos. Ao ser vista, ela fugiu, deixando atrás de si um rastro de perguntas sem resposta. Esse encontro inesperado abalou Tiago profundamente, mergulhando-o em um mar de dúvidas. Por que seu coração disparara ao vê-la? Por que a presença de Clara lhe causara tal perturbação? No íntimo, ele sabia que ainda a amava, mas agora estava casado com Kátia, por quem também nutria afeto genuíno. Ele tentou disfarçar a confusão que sentia, esforçando-se para retomar a alegria do casamento. Era preciso seguir em frente. Não havia espaço para arrependimentos. Com o tempo, a vida pareceu retomar seu curso, e Tiago começou a nutrir a esperança de que, talvez, pudesse encontrar a verdadeira felicidade. Mas aquela noite permanecia em sua memória,
um lembrete constante das complexidades do coração humano. À medida que os meses se sucediam, Tiago e Kátia adentravam a rotina conjugal com uma harmonia invejável. Ela, com sua fé inabalável e dedicação ao trabalho, encaixava-se perfeitamente no ideal de companheira que a família de Tiago valorizava. Ele, por sua vez, embora ainda lutasse secretamente com os fantasmas de um amor passado, esforçava-se por construir uma nova vida ao lado de Kátia. Todas as noites, Tiago levava Kátia até o prédio comercial onde ela trabalhava. Era um edifício de arquitetura moderna e imponente, cuja segurança noturna era confiada a Kátia. Sua responsabilidade era vigiar as câmeras de segurança, um trabalho que exigia atenção e dedicação durante as longas noites de silêncio e escuridão. A aproximação de seu primeiro aniversário de casamento trazia consigo uma mistura de emoções e expectativas, especialmente para Tiago, que planejava uma surpresa para expressar seu amor e apreço por Kátia. Entretanto, ele não esperava que quem seria surpreendido seria ele, de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A escolha de um colar de ouro, cuidadosamente selecionado para representar o valor que Kátia tinha em sua vida, acompanhado de um buquê de flores vibrantes, era a maneira perfeita de Tiago demonstrar seu afeto. Com o coração pulsando de expectativa e nervosismo, Tiago dirigiu-se ao local de trabalho de Kátia. O sol já começava a nascer, tingindo o céu de tons ardentes. Chegando lá antes do horário de saída de Kátia, ele aguardou, contando os minutos, cada segundo esticado pela tensão da surpresa. Porém, para a surpresa de Tiago, o tempo passou, e Kátia não apareceu. 1, 2, 3 dezenas de minutos desfilaram em um silêncio ensurdecedor, e a preocupação começou a tomar conta de Tiago. Impelido por uma inquietação crescente, ele aproximou-se da recepção, onde uma jovem recepcionista o atendeu com um sorriso protocolar. As mãos dele, tremendo levemente, seguravam o buquê de flores, agora um símbolo de sua inquietação. Olá, bom dia. Vim buscar minha esposa Kátia, mas já faz alguns minutos que ela deveria ter saído e ainda não saiu. Poderia verificar por gentileza se houve algum problema? Tiago começou, tentando manter a voz firme, apesar da crescente preocupação. A recepcionista, digitando algo em seu computador, pediu: Pode me dar o nome completo dela e o departamento em que trabalha, por favor? Tiago forneceu as informações, observando a jovem buscar no sistema. Ela franziu a testa, seus dedos hesitando sobre o teclado. Desculpe, senhor, mas não encontrei nenhuma Kátia no sistema, muito menos na área de segurança que você mencionou. A resposta foi como um soco no estômago. Desculpe, mas deve haver algum erro no sistema. Ela trabalha aqui há mais de 1 ano. Por favor, pode verificar novamente? Talvez tenha digitado o nome errado. A paciência e a cortesia na voz de Tiago mascaravam mal o turbilhão de emoções que ele sentia. A recepcionista, percebendo a gravidade do pedido, consultou novamente o sistema, 1, 2 vezes, mas o resultado foi o mesmo. Realmente não há ninguém com esse nome aqui. Você tem certeza de que ela trabalha neste prédio? A insistência de Tiago cresceu, movida por uma mistura de desespero e incredulidade. Isso não é possível. Eu mesmo trago ela aqui todas as noites para trabalhar. Por favor, pode verificar com o responsável pela segurança? Talvez haja algum registro que não está aparecendo para você. A recepcionista, agora também tomada pela preocupação diante da angústia evidente de Tiago, fez uma chamada interna, pedindo a presença do responsável pela segurança. Minutos depois, um homem de expressão séria se aproximou, ouvindo atentamente enquanto Tiago explicava a situação mais uma vez. Após uma consulta detalhada ao sistema e uma troca de olhares entre o segurança e a recepcionista, a resposta final foi dada. Um veredicto que caiu sobre Tiago como um manto de gelo. Senhor, confirmamos nos nossos registros e infelizmente não há nenhuma funcionária com esse nome ou descrição trabalhando conosco. Eu sou o chefe de segurança do prédio e posso afirmar que nenhuma Kátia faz parte do nosso time. As palavras do segurança reverberaram no espaço vazio deixado pela ausência de Kátia, e Tiago sentiu-se subitamente desamparado, como se o chão se abrisse sob seus pés. A insistência, a esperança de um erro simples, desvaneceu-se, deixando-o à deriva em um mar de dúvidas e medo. O silêncio que se seguiu à revelação era ensurdecedor, enchendo o espaço com uma tensão palpável.
Ele mal conseguia ouvir o som da própria respiração, ofegante e irregular, enquanto o impacto daquela descoberta lhe golpeava com força devastadora. Por que Kátia mentiria sobre algo tão sério? A pergunta ecoava em sua mente, uma e outra vez, como um mantra torturante. A ideia de que sua esposa, a mulher com quem compartilhara os mais íntimos segredos e sonhos, pudesse ter construído uma parte tão significativa de sua vida em torno de uma falsidade, era algo que Tiago não conseguia processar. Teria ela outra família? Esta suspeita insidiosa infiltrou-se em seus pensamentos, envenenando cada lembrança feliz que compartilharam. A dúvida sobre a existência de uma vida paralela, talvez até mesmo outra identidade que Kátia mantivesse escondida dele, transformava cada momento vivido em uma interrogação dolorosa. Se ela não trabalha lá, onde ela trabalha? Onde ela passa todas as noites? Essas questões martelavam em sua cabeça, incessantes. Cada noite que Kátia passava fora, cada vez que ela contava sobre seu dia no trabalho, tudo agora parecia uma elaborada teia de enganos. A realidade de sua vida conjunta, que Tiago acreditava conhecer, desmoronava, deixando em seu lugar um vazio cheio de suspeitas e medos. A confusão deu lugar a uma necessidade visceral de descobrir a verdade, não importava quão dolorosa ela fosse. A incerteza sobre o que Kátia escondia era uma chama que consumia todo o resto, impulsionando Tiago a questionar não apenas o amor de sua esposa, mas também a própria base sobre a qual construíram seu relacionamento. Enquanto voltava para casa, Tiago estava envolto em um turbilhão de emoções. A tristeza e o choque inicial cediam espaço para uma determinação amarga. Ele precisava de respostas, e estava disposto a procurá-las, não importava o quanto a verdade pudesse lhe custar. Tiago havia planejado com antecedência tirar o dia de folga, desejando que este aniversário de casamento fosse um marco alegre na continuidade de uma vida a dois que ele valorizava profundamente. Quando Kátia entrou em casa, a surpresa em seu rosto ao encontrá-lo ali foi um misto de espanto e alegria. Uau! Não esperava te encontrar em casa a essa hora. Disse Kátia, colocando sua bolsa sobre a mesa e aproximando-se para lhe dar um beijo. Que surpresa boa! Oi, amor. Eu queria que hoje fosse especial para nós e tirei o dia de folga. Tiago respondeu, esforçando-se para manter a voz estável e esconder a tormenta interna que o consumia. Feliz aniversário de casamento, amor. Os dois conversaram sobre trivialidades, com Tiago esquivando-se habilmente de seu turbilhão emocional. Quando perguntou a Kátia sobre o trabalho, ela suspirou, um gesto de exaustão. Foi um dia cansativo, mas estou feliz agora aqui com você. Nada que um bom banho não resolva. Disse ela sorrindo, antes de se dirigir ao banheiro. Tiago ficou ali, sozinho com seus pensamentos conflitantes, lutando contra a vontade imediatamente com suas descobertas. Ele sabia, no entanto, que precisava de provas concretas antes de poder acusá-la de qualquer coisa. A angústia de não saber a verdade completa o consumia, mas ele se agarrou à ideia de que precisava ver com seus próprios olhos o que Kátia estava escondendo. Na noite seguinte, o coração de Tiago batia forte contra o peito, cada batida um lembrete do que estava prestes a fazer. Mantendo a rotina como se nada tivesse mudado, Tiago levou Kátia até o local onde ela alegava trabalhar. A despedida, marcada por um beijo frio e palavras vazias de desejo de boa noite, escondiam o turbilhão emocional que Tiago enfrentava. Kátia, por sua vez, alheia ao tormento do marido, não imaginava que aquela noite seria o marco em que sua máscara cairia. Após a despedida, Tiago não se dirigiu de volta ao carro. Em vez disso, ele se embrenhou nas sombras que a noite oferecia e a seguiu, mantendo-se a uma distância segura, cada passo um eco do batimento acelerado de seu coração. Kátia, sem perceber que era seguida, caminhou em direção ao estacionamento do prédio, com a familiaridade de quem repete o mesmo trajeto todos os dias. Tiago observava, notando cada gesto, cada movimento rotineiro, enquanto uma parte dele ainda esperava, implorava, por um sinal de que suas suspeitas estavam erradas. Ao invés de seguir para dentro do prédio, como Tiago sempre imaginara que ela fizesse, Kátia continuou seu caminho até o final do estacionamento. Seus passos, agora mais apressados, a levaram até uma saída pouco notada que desembocava na rua traseira do prédio. Ele a seguiu, esgueirando-se nas sombras, enquanto ela avançava mais um quarteirão.
A escuridão da noite parecia cúmplice dos segredos que Kátia carregava. Quando ela parou em uma esquina mal iluminada, a solidão da cena contrastava profundamente com a mulher que Tiago pensava conhecer. Na penumbra, Kátia começou a trocar de roupa. Tiago assistiu, com o coração pesado, a transformação ocorrer diante de seus olhos. As roupas conservadoras deram lugar a um vestido curto e decotado, uma faceta de Kátia que ele desconhecia por completo. Cada movimento dela, cada gesto ao ajustar o vestido e passar o batom vermelho, era uma punhalada na realidade que Tiago acreditava viver. Escondido na sombra de um prédio, ele mal conseguia respirar. A surpresa e o choque de ver Kátia assim, tão diferente, tão distante da mulher com quem havia casado, eram sufocantes. O vestido, revelando mais do que ocultava, era um símbolo palpável da vida dupla que ela levava. A rua estava silenciosa, salvo pelo ocasional passar de um carro distante, deixando Tiago e seus pensamentos turbulentos em uma bolha de isolamento e descrença. A mulher que ele amava, a parceira que ele escolheu para compartilhar seus dias, havia escondido um mundo que ele não conseguia compreender. Perdido em sua confusão e dor, Tiago estava prestes a confrontar Kátia, de exigir explicações, mas hesitou ao ver um carro parando diante dela. A cena, tão abruptamente interrompida pela chegada desse estranho, selou a verdade de maneira irrefutável. Tiago, paralisado, observou enquanto Kátia entrava no carro sem hesitar, deixando-o para trás com seu coração despedaçado. Naquele momento, tudo o que ele pensava saber sobre a vida de sua esposa, sobre seu amor, pareceu desmoronar, deixando-o num vazio de desespero e incertezas. A revelação não apenas despedaçou a imagem da mulher com quem ele havia se casado, mas também trouxe à tona lembranças dolorosas de Clara, a mulher que ele havia amado antes de Kátia e que fora rejeitada por sua família simplesmente por não compartilhar suas crenças religiosas. Perdido em um turbilhão de emoções contraditórias, Tiago sentia-se traído não apenas por Kátia, mas também por si mesmo e por sua família. As escolhas que fizera, influenciado pelo desejo de agradar a sua família e pela pressão para se casar com alguém dentro de sua fé, pareciam agora erros irreparáveis. Quando Tiago, com o coração partido e a voz embargada pela emoção, ligou para a sua mãe e compartilhou com ela a dolorosa verdade sobre Kátia, ele esperava encontrar algum consolo, alguma compreensão. Contudo, a reação que recebeu foi menos de apoio e mais de condenação. Como você pôde ser tão cego, Tiago? Sua mãe questionou, sua voz carregada de uma mistura de desapontamento e ira. Nós te criamos na fé, te ensinamos a ser observador e prudente. E você? Você foi enganado por uma farsa bem debaixo do seu nariz. Como você permitiu que isso acontecesse? As palavras eram como golpes, cada uma delas aumentando a sensação de isolamento e fracasso que Tiago já sentia. Em vez de empatia, ele encontrava julgamento. Eu realmente esperava mais de você, Tiago. Como uma mulher consegue viver uma vida dupla e você ficar completamente alheio a tudo? Isso é uma vergonha, não só para você, mas para toda a nossa família. O que as pessoas vão pensar? Imagina só o escândalo que vai ser na igreja quando todos ficarem sabendo. Nós demos a ela nosso nome, nossa confiança. E você, nossa confiança em sua capacidade de escolher uma esposa apropriada. O tom de sua mãe não deixava espaço para argumentos ou explicação. Era uma condenação, não apenas de Kátia, mas da própria capacidade de Tiago em tomar decisões. Você precisa corrigir isso, Tiago. E rápido. Nós não podemos ter o nome de nossa família arrastado na lama por causa de sua falta de discernimento. Com lágrimas rolando em seu rosto, Tiago desligou o telefone. Ele sentia uma mistura de raiva e desespero. A falta de compaixão de sua mãe, sua habilidade de transformar sua dor em uma questão de imagem familiar, o deixava nauseado. Com o coração mais pesado do que nunca, Tiago sabia o que tinha que fazer. A decisão de se afastar de Kátia, de limpar sua vida da mentira que ela representava, agora parecia não apenas necessária, mas urgente. Com determinação, ele juntou todas as coisas de Kátia e colocou em sacos de lixo, deixando-os do lado de fora da casa. Junto com os sacos, Tiago deixou um bilhete, suas palavras finais para a mulher que ele pensou conhecer. Kátia, por trás de sua máscara você conseguiu me enganar por mais de 1 ano.
Mas não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Para garantir que Kátia nunca mais entrasse em sua casa, Tiago imediatamente trocou as fechaduras da porta. O ato de trocá-las foi carregado de um significado profundo. Não era apenas uma mudança física, mas também um simbolismo de fechar definitivamente a porta para a dor e a traição que Kátia trouxera para sua vida. Após o turbilhão de eventos desencadeados pela descoberta da vida dupla de Kátia, Tiago encontrou-se em uma encruzilhada espiritual e emocional. A igreja, o lugar que deveria ser um refúgio, tornara-se um palco de olhares julgadores e sussurros velados. Cada um deles um lembrete constante da traição que sofrera e do escândalo que se seguiu. A comunidade que o cercava, com suas expectativas rígidas e julgamentos rápidos, parecia agora mais um fardo do que um apoio. Decidido a encontrar um caminho de reflexão e crescimento pessoal longe dos olhares críticos, Tiago optou por se afastar da congregação. Ele não abandonou sua fé. Ao contrário, buscava vivenciá-la de uma maneira mais íntima e pessoal, longe das pressões e das expectativas de outros. Tiago acreditava que, ao se distanciar fisicamente, poderia encontrar um espaço de paz para reavaliar sua vida, suas crenças e, mais importante, sua própria identidade. Nos dias que se seguiram, Tiago se viu imerso em uma solidão profunda. A casa, agora silenciosa, parecia ecoar com os fantasmas de promessas quebradas e sonhos desfeitos. Em meio a esse vazio, uma lembrança surgiu, trazendo consigo uma luz de esperança em meio à escuridão. Clara, com seu sorriso gentil e coração compreensivo, havia sido o primeiro amor de Tiago, uma conexão profunda interrompida não por falta de amor, mas por pressões externas e expectativas familiares. Na época, a não aceitação de sua família, devido à falta de religiosidade de Clara, parecia intransponível, uma barreira que Tiago, infelizmente, não se sentiu forte o suficiente para enfrentar. Mas agora, refletindo sobre tudo o que acontecera, Tiago percebeu o valor da verdadeira conexão que compartilhara com Clara, um contraste doloroso com a decepção que experimentara com Kátia. Movido por um impulso quase esquecido, mas reacendido pela recente dor, Tiago decidiu procurar Clara. Ele precisava de alguém que pudesse entender, alguém que, apesar dos anos e das circunstâncias que os separaram, talvez ainda pudesse oferecer conforto e compreensão. Em seu coração, Tiago sabia que Clara representava tudo isso. Ela era a memória de um tempo mais simples, de um amor puro não manchado pelas complicadas teias de expectativas e decepções. Com alguma hesitação, Tiago pegou seu celular. O número de Clara, há muito não discado, ainda estava lá, um lembrete silencioso dos caminhos que a vida pode tomar. Após alguns momentos de dúvida, ele digitou uma mensagem, suas mãos trêmulas refletindo a tumultuada tempestade de emoções dentro dele. Oi, Clara, aqui é o Tiago. Eu sei que já faz muito tempo e você tem todo o direito de ignorar esta mensagem. Mas eu me encontro em um momento de grande dificuldade e me peguei pensando em você, na nossa amizade. Eu realmente preciso de alguém com quem conversar. Se você estiver disposta, podemos marcar de nos ver. Espero que você esteja bem. Após enviar a mensagem para Clara, Tiago se viu consumido por uma ansiedade que não sentia há anos. Cada vibração de seu telefone fazia seu coração acelerar, a esperança inflamando e desvanecendo com a mesma rapidez. Ele pegava o aparelho com uma mistura de antecipação e temor, apenas para ver a tela iluminada com notificações de telemarketing e propagandas indesejadas. Nenhuma palavra de Clara. Nenhuma resposta ao seu apelo silencioso, por um sinal de que ainda havia algum vínculo, alguma conexão restante entre eles. Com o passar dos dias, a expectativa de Tiago começou a se misturar com uma sensação de desolação. Ele considerou por um momento a possibilidade de discar o número de Clara, de ouvir sua voz depois de tanto tempo. Talvez uma ligação pudesse atravessar a barreira do silêncio que se formara entre eles. Mas a hesitação logo tomou conta. Os anos haviam criado um abismo de silêncio, e a ausência de resposta parecia uma mensagem clara, embora não verbalizada. Se ela não havia respondido, talvez fosse porque não queria, ou não podia, reatar aquela antiga conexão. Ele se perguntava se a distância criada pelo tempo era intransponível, se as memórias compartilhadas tinham se desvanecido para Clara tanto quanto pareciam vivas e dolorosas para ele. A possibilidade de que ela tivesse seguido em frente,
construído uma vida na qual não havia espaço para reabrir velhas feridas, era algo que Tiago não tinha considerado ao enviar a mensagem. Agora, enfrentava a realidade de que, para Clara, o passado poderia ser apenas isso: passado. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. A ausência de resposta de Clara tornou-se uma certeza silenciosa em sua vida. Mas foi em uma tarde ensolarada, enquanto voltava do trabalho, que o destino reservou a Tiago um desses encontros inesperados que a vida, em sua imprevisibilidade, às vezes apresenta. Ao passar por uma das praças da cidade, seu olhar foi capturado por uma cena familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente distante. Ali, sob o sol suave do fim de tarde, estava Clara. Ela ria, sua alegria inconfundível preenchendo o ar, enquanto corria atrás de uma criança que parecia irradiar a mesma felicidade inocente. Ao lado dela, um homem que Tiago presumiu ser seu marido, observava a cena com um sorriso contente, compartilhando daquele momento de pura felicidade. O choque tomou conta de seu ser. Lágrimas escaparam involuntariamente de seus olhos, enquanto ele testemunhava Clara, irradiando uma felicidade serena ao lado de um homem que não era ele. Ali, naquele momento, ele compreendeu o motivo de Clara nunca lhe ter respondido à mensagem. Por um lado, ele se sentiu feliz por ela, por ter encontrado a felicidade que juntos não puderam construir. Por outro, uma sombra de arrependimento se insinuava em seu coração, a lembrança amarga de uma escolha feita sob a influência de outros, de um caminho que poderia ter sido diferente. A visão de Clara, vivendo a vida que poderiam ter compartilhado, era um lembrete doloroso das escolhas que fizera. Escolhas que, uma vez tomadas, moldaram não apenas seu destino, mas também o dela. Com um último olhar para a cena que se desenrolava à sua frente, Tiago seguiu seu caminho com o coração pesado. A dor da perda e do arrependimento ainda estava lá, mas também havia uma aceitação, uma compreensão de que cada um encontra seu próprio caminho para a felicidade, às vezes por vias que nunca esperaríamos. Naquele dia, Tiago prometeu a si mesmo que, daquele ponto em diante, viveria sua vida de acordo com seus próprios termos, guiado por seus sentimentos e convicções, e não pelas expectativas de outros. Era tarde demais para mudar o passado, mas ainda havia tempo para moldar seu futuro. Um futuro onde ele poderia encontrar sua própria versão da felicidade, livre das sombras do arrependimento. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.